atende todas as exigências para ser flexionado nesta declinação, pois termina com sigma em eta e iota. As letras, então, do nome Yeshua mostra exatamente uma terminação nominativa. Por exemplo, eles pegaram o nominativo os, o, dativo o, acusativo on, vocativo e. Então, conforme aqui estamos vendo, as terminações seriam aqui corretamente essa: o nominativo es, o genitivo o dativo en, o acusativo en e o vocativo a. Ou seja, sendo que as 3 primeiras letras, que é o tema, é inalterado, prezado telespectador, e a classe das declinações, tanto aqui como na quarta, aqui na quinta como na quarta declinação, seria sempre Yeshua. Exatamente, prezados ouvintes, aqui não fugiríamos da regra. Se eles tivessem a intenção correta, se eles fizessem corretamente a transliteração, aqueles homens de mente pagã, greco-romana, adoradores de ídolos, matadores de criança. Imagine, prezados telespectadores, vocês pegarem os códex desses indivíduos, olha a mente deles. Analise, prezado telespectadores, indivíduos com as mentes pagã, indivíduos com as mentes totalmente voltadas para o sol, indivíduos que sacrificavam vidas humanas, indivíduos que matavam em nome de Jesus, em nome de Deus, matavam tanto na guerra como sacrifícios humanos, indivíduos que a mente estavam cheios de ídolos, Hércules, Zeus, Deus, Iesus, Jesus, Escur, Nimrod, Dominizeu, indivíduos que faziam tantas terríveis coisas contra os judeus, matavam judeus, destruíam os judeus, perseguiam os hebreus. Agora, olhe agora para a minha cara e diga para mim que os códex desses indivíduos são os confiáveis, que as transliterações desses indivíduos são as verdadeiras transliterações, que esses indivíduos é digno de confiança, que eles fizeram isso porque a transliteração correta era assim. Mentira! Mentira! Nós já vimos e confirmamos, por exemplo, na página 68 do livro, exatamente do livro, na página 68 do livro Dictionary of Christian, de Lore e Legend, diz claramente que os gregos deram nome de pessoas e locais à fonética dos seus deuses, como Zeus. Sus, Zeus, Zeus, era atribuído a Parnassus, a Pegasus, a Zeus, a Dionísios, a grega da saúde, Iesus. Isso está na página 68 do dicionário. Veja, prezados ouvintes, que ao transliterar os nomes dos profetas, o mesmo passou para Eliarro, eles colocaram corretamente Elia, e até hoje Elias. Fizeram também adaptação para Elishav, eles colocaram Eliseus. É incrível. E então, prezados ouvintes, nós percebemos uma clara e bem correta colocação pagã da intenção daqueles indivíduos que tinham uma intenção maligna, adaptar os Elohims, exatamente que é um só, o Elohim hebreu, adaptar aos deuses politeístas da Grécia, prezados ouvintes, a adoração ao sol. Aqui era o mais alto grau do que eles estavam fazendo. Nós temos aqui, inclusive, exatamente eles dizem, mas isso é da Septuaginta. Gente, toda vez que alguém faz um furto, quando um ladrão rouba, não existe crime perfeito, ele sempre deixa um rastro do roubo. E foi mostrado isso exatamente nas suas transliterações do grego. Por exemplo, nós temos aqui uma Bíblia grega em nossas mãos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Nesta Bíblia grega, o professor Fábio Sabino,
Ele disse: eu desafio Robespierre, que ele me mostre um verso em grego, aonde tem a transliteração Yeshua. E ele ainda olhou para lá para o computador, deixa eu ver se tem alguma alteração aqui. Pegou então 11:26 no grego, e então ele olhou se tinha alguma variação. Ele disse: não, aqui não tem variação nenhuma. Exatamente, ele me desafiou que eu mostrasse um texto. E aqui nós temos, prezados ouvintes, para a decepção daqueles que são inimigos do Eterno. 11:26, exatamente quando está Caim em Yeshua, Caim em Molada, e assim sucessivamente. Está aqui, Sabino. Está aqui o desafio. E está aqui a prova que o crime praticado foi deixado um rastro dos criminosos. E por incrível que pareça, prezados ouvintes, eu quero ressaltar aqui que ele justifica: ah, não, mas isso veio da Septuaginta, os que vieram da Septuaginta, os que traduziram a Septuaginta, fizeram assim. Gente, a pior coisa do mundo é aquela pessoa que é escolado, doutrinado. São as pessoas que não estão abertas à pesquisa. Se vocês pesquisarem sobre a Septuaginta, você vai ver que a Septuaginta não é uma tradução tão velha assim. Olha o que é que eles dizem, o que é a Septuaginta. Eles dizem: bem, a Septuaginta é uma tradução grega do Velho Testamento, traduzido no ano 50 a 150 a.C. Escritores do Novo Testamento citaram às vezes a Septuaginta, mas eles dizem que foi feita durante o 3º ao 2º século a.C., ainda acabada no tempo de Ptolomeu, e quem fez foi 72 sábios judeus. Por incrível que pareça, de acordo, eles dizem que nós temos um documento arqueológico. Ele cita a carta de Aristeas, e na carta de Aristeas para Filocrates, no ano 130 ao ano 100, de acordo com essa carta de Aristea, o bibliotecário de Alexandria persuadiu Ptolemy II, Filadélfia, para traduzir a Torá para o grego, para o uso dos judeus de Alexandria. A carta menciona que foram selecionadas 6 tradutores de cada uma das 12 tribos, e que eles completaram a tradução apenas em 72, enquanto os detalhes desta história são indubitavelmente fictícios, gente. A gente percebe que os jesuítas, eles eram técnicos de falsificar documentos para dar validade às suas ideias. Por quê? O núcleo aqui é uma só coisa. Como é que judeu vai pegar os nomes Kadosh do Eterno e vai colocar o nome Zeus, Iesus e outros títulos pagãos, adaptando, por exemplo, a palavra inferno? A palavra grega era Hades. Como é que eles iam colocar a palavra Hades, sendo Hades uma deidade pagã? Gente, existia no meio judaico uma coisa chamada de halahá. Halahá, para quem não sabe, é autoridade doutrinal e autoridade espiritual. Jamais o judeu iria fazer isto, nunca um judeu iria fazer isto. Então aqui você pode perceber a mentira em cima de uma mentira. Eles dizem que veio da metade do 3º século antes de Cristo, mas presta atenção, a única prova de origem da Septuaginta na era pré-cristã é a carta de Aristea. Então, que de acordo com a citação acima, dá detalhes que são incontestavelmente fictícios. É incrível. Vejamos agora algumas opiniões. Por exemplo, ali no seminário, eu fiz teologia na universidade lá de São Paulo, na Unasp, em 91 terminei, e ali veja bem o que é que eles dizem. No seminário nós ouvimos muitos pronunciamentos autorizados relativos à grande antiguidade da Septuaginta. Os professores e os livros de ensino que eles nos fizeram ler, eles disseram: não poderia estar errado. Seguramente nós raciocinamos, deve haver alguma evidência definitiva de manuscrito. Bem, há alguma evidência de manuscrito, mas esta não apoia as origens pré-judaicas da Septuaginta. Veja, prezados telespectadores, isso na escola nós ouvimos isso. Por exemplo, eu vou citar algumas situações aqui, Clara.
Um dos indivíduos que nós lemos nas enciclopédias é Unger. Ele escreve: os mais velhos e mais importantes manuscritos da Septuaginta são Códigos Vaticano e Códigos Alexandrino e Códigos Sinaico. Duas coisas cooperarão o leitor perspicaz imediatamente. Os manuscritos que temos em mão mais antigos vieram do quarto século. E eles são os manuscritos chamados de corruptos. Veja, prezados ouvintes, que confirma o que Armindo de Abreu. Eu estou aqui exatamente com Armindo de Abreu, onde ele confirma exatamente o que aqui está escrito, onde está exatamente os historiadores como Hort, fala claramente que a Septuaginta é uma farsa, produzida por Constantino, prezado telespectadores. Eu tenho aqui à disposição toda uma bibliografia historicamente confirmada, textos mostrando cada fase da história, como eles adaptavam. Por exemplo, nós temos aqui o livro O Poder Secreto. O livro O Poder Secreto de Armindo de Abreu mostra exatamente que eles passavam todo o tempo destruindo tudo que era hebraico e aramaico. É incrível, prezados ouvintes. Eu vou ler aqui na página 92, para que nenhum sabino chegue e diga: ele está aqui adaptando, ele está pegando aqui isoladamente. Interessante, ele pega lá os textos e lê. Quando nós estamos adaptando, é impressionante como Babilônia está irada pela sua queda. Mas na página 92, exatamente no segundo parágrafo, diz: em 1232, o Papa Gregório IX determinou a ordem dominicana de pregadores medicantes que fizesse a Inquisição na Itália, Espanha, Portugal, e que nesse caminho localizasse, censurasse e queimasse todos os livros escritos em hebraico e aramaico. Era incrível. A perseguição mostra desde o tempo de Diocleciano, prezados telespectadores. Desde o tempo de Diocleciano, eles perseguiam, eles trucidavam. Isto por quê? Vamos ver agora. Porque eles faziam isto? Para poder valer os deuses gregos. Aqui nós só falamos com provas. O livro Poder Secreto, o falecido Armindo de Abreu, em seu livro, eu vou mostrar aqui para vocês, exatamente na página 310, onde eles dizem claramente: no concílio de Niceia, veja para dizer, para depois que eu estou mentindo, que eu estou inventando, tá, prezados ouvintes? Anote a página, vá lá no último parágrafo, diz o seguinte: ela somente veio se transformar numa doutrina fundamental durante o Concílio de Niceia em 325. A Trindade e vários deuses de Roma. Os romanos oravam para muitos deuses, rezavam também para os seus antepassados, usando-os como mediadores para levarem seus pleitos aos deuses. Isso os colocava no começo da igreja, bastante suscetível de aceitarem e dar nome aos deuses antigos. Para isso foram então criados santos, tornando assim o costume pagão um pouco mais bíblico. Dessa forma, em vez de Júpiter, Vênus, Marte, ele passou a ter outros nomes: Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão. Eles adaptavam estes nomes. Aqui eles continuam dizendo que, por incrível que pareça, eles diziam que por sua terrena espiritual, Cuxi tomou lugar de Anu no imaginário religioso e assumiu ele próprio o seu lugar divinal, tornando-se pai de todos os deuses e demônios. E nessa qualidade foi adorado também com os nomes de Elio, Bel, Janus, Mércores, Hermes, Caos, nomes, títulos transferido, e posteriormente o seu filho Nimrod deu continuidade. Dessa forma, Nimrod inaugurou uma tradição de respeito, louvor a Anu, que tinha estranhamente perpetuou até os nossos dias. E ele então tinha um símbolo, o símbolo do Anu, que era o chapéu do sumo pontífice. Exatamente, nós temos o chapéu do sumo pontífice com aquelas duas cabeças de peixe para cima.
significa o céu, o chapéu do sumos pontífice significa os céus, de onde veio Nibiru. E exatamente, prezados ouvintes, nós temos a identidade, quem eram esses deuses? Na página 314, para quem está acompanhando, prezados ouvintes, pensa que eu minto, que eu sou mentiroso, está aqui na página 314. Pegue, prezados telespectadores, para que nenhuma sabe nada possa destruir a sua vida. Veja o que diz os comentários quando diz: a identidade desses deuses era Haddad, Adão, Adonis, Alcides, Amenhá, Anu, Baal, Barro, Baco, Bali, Bel, Cronos, Deus, Deva, Jesus, Isus, Jesus. Está aqui, prezados ouvintes, que eu não estou inventando. Esse livro é um best-seller, foi vendido para mais de 150 mil pessoas em todo o Brasil. Recentemente foi tirado de circulação este livro pela Igreja Católica, mostrando de onde veio a deidade antiga, pagã, a deidade chamada Ieso. E por incrível que pareça, prezados ouvintes, eu quero mostrar para vocês aqui que a Septuaginta é um falsários mentirosos, terrivelmente mentirosos. Eles tentam esconder de vocês a verdade clara e concisa. Aqui, prezados telespectadores, deixo uma abertura. Por exemplo, eles nos pedem provas e eles dizem: mostre-nos as provas. Cadê as provas que você tem? Cadê as provas que você tem? Aqui no grego, que a transliteração correta foi Iesua em grego e não Iesus. Como nós já vimos, nós mostramos muitas das provas. Vamos aqui mostrar algumas provas para vocês. E uma das primeiras provas que eu desejo mostrar aqui para vocês, entre muitas outras, é uma prova magnífica. Esta prova, ela está numa sequência imensamente perfeita. Exatamente, está no livro, está na Bíblia grega. Inclusive aqui na Bíblia grega, me pediram para mostrar, me mostre, ele só mostra lá em Neemias 11:26. Ali foi um erro dos copistas, eles dizem isso. Mas foi um erro, eles vacilaram, ali não era para acontecer. Satanás tenta te enganar, prezados ouvintes, mas nós temos outros textos da Septuaginta, hein? Para você ver que a Septuaginta ela é corrupta e foi considerada pelos historiadores altamente cheia de erros, paganismo, introduções a deuses e textos adulterados. Por exemplo, nós temos o texto aqui está na minha mão, diante de mim, Gênesis 46, versículo 17, está aqui, prezado telespectadores, Gênesis 46, versículo 17, está aqui, prezado telespectadores, o outro texto que está lá, Iesua! Está lá a transliteração correta novamente, prezado telespectadores. Foi erro dos copistas? Hein? Os outros textos eles adulteraram, só lá está Iesus, em crônica, e nisso, Iesus. Nenhum ladrão consegue roubar sem deixar uma pista do roubo. Eu tenho outro texto. Você quer ver outro texto? Aqui mesmo. Aqui na Bíblia grega, essa que desmascarou o mundo, foi essa Bíblia aqui grega, essa aqui, ó. Eu vou dar aqui a fonte dela, aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui foi adquirida exatamente lá na Holanda. Essa foi a grega lá da Ilha Chipre. A grega da Ilha Chipre que estava comigo, professora de história lá na Grécia. Ela pegou esta Bíblia aqui e leu, e ela disse: o nome Iesus veio de Zeus. É uma adaptação morfológica das terminações sus, us. Ela pegou os textos e me deu. Kiki Felesaki. Kiki Felesaki. Σημαίνει Κυριακή το όνομά μου. Means Sunday my name. Ok. Então, tá aí o nome dela, Kiki Felesaki. Ela é professora